Muito bem. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu gostaria só de saber, né? Eu sei que na aula anterior a gente terminou os comentários finais sobre essas demonstrações. A gente já começou a falar um pouco dos princípios de contagem e a gente já fez, inclusive, alguns exemplos. Só não sei em qual exemplo eu parei. É isso que eu queria saber. Tá? Alguém pode me informar, por gentileza? O E5. Tá. Esse aqui a gente já fez. Cortou só o do Vinícius. Na verdade, eu perguntei onde foi que a gente parou, tá? Certo. Ok. Tá, então vamos continuar aqui, tá? Do E6 em diante. Então, deixa eu pegar aqui abrir o nosso programinha. E vamos iniciar aqui a discussão. Deixa eu só fazer uns ajustes aqui. Tá. É, o E6 a gente fez também? Bom, eu vou fazendo aqui, tá? Se a gente já tiver feito, não tem problema fazer de novo. Mas tá. Se não, então não tem problema. Muito bem, então vamos aqui iniciar esse encontro com essa discussão aqui desse exemplo E6. Isso, ok. Então, ele está afirmando que existem 648 números naturais de três algarismos distintos na base 10. Tá? Então, vamos pegar, a gente tem que chegar nesse valor, né? Esses exemplos iniciais que eu coloquei, já coloquei as respostas, e baseado nos dados a gente tem que chegar nesse valor. Né? Então vamos aqui as ideias. Então o E6 ele é um exemplo, né, que trata de números com três algarismos, né? Então são números com essa estrutura, tá? Que eu estou colocando aqui. Eles são na base 10, então eu vou colocar aqui chamado de A, um conjunto que tem os algarismos, que no caso são esses, né? Aqui tem 10 algarismos, né? Essa é a razão de ser a base 10. E só, né? Sim, eles são distintos. Tá? Então, todos os números que a gente vai formar aqui, o A1 é diferente do A2 e esses dois são diferentes do A3, tá? Todos eles são diferentes. Bom, até aí todo mundo visualiza os dados. Ok. Muito bem. Aí é o seguinte, como ele quer números com três algarismos, algum deles tem alguma restrição? Sim. Qual deles? O A1, o A2 ou o A3? Muito bem. Então, a restrição que a gente, né, nas condições que foram dadas, é que o A1
Não pode ser zero. Todo mundo enxerga essa restrição aqui? Se sim ou se não, a razão é simples. Vou pegar aqui um número, se eu tiver esse número aqui, então esse número, apesar de ter o zero aqui, no primeiro algarismo, mas na verdade esse número é igual a esse, ou seja, ele tem dois algarismos e ele quer três. E se ele quer três, então a primeira restrição é que o A1 tem que ser diferente de zero. Em alguns dos comentários que eu estava vendo, falaram A1 e A2, tá? Mas na verdade, se esse A1 não for zero, o A2 ele pode, né, pode ser zero. Tá? No caso, você não está errado se você dissesse que os dois primeiros eles não podiam ser zeros, que aí ia virar um número de um algarismo. Mas tudo bem, não está não tá errado, mas o que eu quero dizer é que essa condição já supre essa informação que eu acabei de falar. Muito bem, então agora eu vou chamar aqui D1, D2 e D3, né, que são as opções que a gente tem para cada algarismo. Então, na ordem, o D1, a gente vocês vão me informar, né, quantas opções eu tenho para escolher aqui meu A1. Né, recomenda-se começar a olhar as opções, né, as possibilidades dos elementos que têm restrição. Tá? Porque pelo fato dele ter restrição, às vezes, quando você olha os outros, você acaba empancando, né, ou abrindo condições para o que tem restrição. Então, a pergunta é, quantas opções eu tenho para colocar aqui nesse primeiro algarismo? A primeira pergunta era se tem restrição. Agora a pergunta está, considerando essa restrição, quantos elementos eu posso colocar aqui? E esse elemento, né, vai ser os elementos aqui do nosso algarismo, né, do nosso conjunto dos algarismos, menos o elemento zero. Né? E isso me dá 9 elementos. Tá? Porque é número, né, esse n indica isso, né, o número de elementos desse conjunto, 9. Muito bem. O D2, que eu estou chamando aqui, é o número de algarismos do segundo elemento. Desculpe, o número de possibilidades do segundo algarismo, no caso o A2. Então, quantas são? 8. Né? O Lucas colocou 8. No, é 8 ou é 9? Por que não é mais 8? Por que agora é 9? Porque pode o zero. Perfeito. Então, na verdade, esse segundo, não existe restrição para ele, né? Ele pode ser o zero. Então, significa que a única restrição que eu tenho na hora de contar ele é o número de elementos aqui do nosso conjunto dos algarismos, menos o que foi escolhido no primeiro algarismo. Essa é a condição, significa que o zero é uma possibilidade, né? O segundo algarismo pode assumir o zero. Então, aqui também é 9. E agora o D3 é as opções para o terceiro algarismo. Quantas opções eu tenho? 8. Por que é 8? Porque quem é as possibilidades do A3? É o número de elementos dos algarismos, né? São as possibilidades que eu tenho, menos o que foi selecionado para o A1 e selecionado para o A2. Então, aqui tem 10, eu tiro 2, duas possibilidades. Esse cara pode ser 0, né? Então não tem restrição para ele. Então, aqui é 8. Tá? E a quantidade de possibilidades de gerar um número completo vai ser o produto dessas três
possibilidades, né? Pelo princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, né? Então, isso aqui vai ser 9 ao quadrado vezes 8. E isso aqui vai dar 81 vezes 8, né? De fato, isso aí vai dar 648. Tranquilo a ideia dessa questão? Bem, podemos ir para a próxima? Ok. Então vamos discutir o próximo exemplo. O exemplo 7 me diz o seguinte: esse é quase igual ao anterior, porém ele tem mais informações. Ele está dizendo que existem 48 números naturais com 4 algarismos na base 10, menores do que 5.000, divisíveis por 5, formados apenas por esses 4 algarismos. Tá? Então, vamos pegar essas informações. Tá? Então, o E7 parece com o E6, né? A diferença é que meu número tem 4 algarismos. Vou chamar ele de N. Meu N tem que ser menor do que 5.000. Meu N é múltiplo de 5, né? Então é 5 vezes alguém. E meu N, os algarismos que formam esse meu N só são o 2, o 3, eu acho que é tudo, né? Ele não disse, ele não fala se é distinto, né? Em nenhum momento ele usa a palavra distinto, assim como foi usado aqui no exemplo 6. Bom, se o 7 não usa algarismos distintos, o que significa, qual a diferença, então, desse caso aqui para o E6, por exemplo? Quem sabe dizer? A diferença de fato é essa, né? Os números podem se repetir. Tá? Então, já que a gente tem todos os dados, né, vamos contabilizar as possibilidades de cada um. Então, vou chamar aqui de D1, que é as possibilidades de escolha do A1. Lembrando que aqui tem algumas restrições, tá? Então, baseado nas duas restrições dadas, que no caso tem essa restrição aqui e tem essa. O que isso vai influenciar nos algarismos? Por exemplo, o fato do número ser menor do que 5.000, isso aqui vai afetar qual algarismo? O A1. Isso. Então, se ele quer números menores do que 5.000, se eu coloco aqui o 5, como não tem zero aqui nos algarismos, significa que qualquer número que eu colocar em qualquer posição aqui vai fazer com que n seja maior do que 5.000.
então vai quebrar essa primeira, não vai satisfazer essa condição aqui. Então, o que que isso significa? Que o meu algarismo aqui da unidade de milhar tem que ser o número de elementos dos algarismos, né? Menos o algarismo 5, para satisfazer essa condição aqui. Então, significa que aqui, para esse cara aqui, se eu colocar 2, meu número vai ser 2.000 e alguma coisa. Né? Ele vai ser menor do que 5.000. Se for 3, vai ser 3.000 e alguma coisa. Se for 4, vai ser 4.000 e alguma coisa. Todos esses casos que eu acabo de mencionar são menores do que 5.000. Né? Então, com esses 3 primeiros, no lugar do A1, vai satisfazer essa condição que ele dá. E com isso aqui eu tenho 3 possibilidades. Agora vamos para o D2, que é as possibilidades do A2. Aí eu pergunto, tem alguma restrição aqui para o A2? Não tem. E para o A3? Também não. Então significa que o número de possibilidades para o D2, né, sabendo que aqui tem a restrição de não poder repetir, né, todos eles têm que ser distintos. Aqui não tem essa restrição. Então o que isso significa? As possibilidades para o A2, para a escolha do A2, são as mesmas que as possibilidades para o A3. Então, essas possibilidades para o A2 eu estou chamando de D2, vai ser a mesma coisa para o D3. Todos eles, né, vão ser essencialmente o número de elementos dos nossos algarismos. Né? Então, isso aqui são 4 possibilidades para ambos. Com isso, vai ficar faltando só as possibilidades para o A4. Então, o A4 ele possui alguma restrição? Sim. E a restrição dele, né, a gente já trabalhou com essa, está faltando trabalhar com essa daqui. Muito bem. Então, no caso, a única possibilidade que a gente tem aqui, né, para um número ser divisível por 5 com esses algarismos, é ele terminando nesse carinha aqui. Então, é o número de elementos desse conjunto aqui, que é 1, né, só tem um elemento. Então, eu já tenho como calcular, né? O número de possibilidades da formação do número vai ser o produto das possibilidades individuais de cada letra. Então, isso aqui vai ficar D1, né, vezes D2 até o D4. Que isso aqui vai ser 3 vezes 4 vezes 4. Né? Então, isso aqui dá 48. Tranquilo? Essa é 7. O exemplo 7. Muito bem. À medida que a gente for avançando aqui, aí vai ficando mais divertido, tá? Então, vamos agora para o E8. O E8 diz assim: existem 6.760.000 placas formadas por 2 letras e 4 algarismos. Então, vamos descrever a nossa estrutura. A gente vai contar
coisas desse tipo. Aqui eu tenho uma letra, aqui eu tenho outra letra e 4 algarismos. A placa, ela tem essa estrutura. Tem 2 letras e 4 algarismos. Mas vamos só descrever aqui, né? Porque o meu L minúsculo, né, parece um I maiúsculo. Isso aqui são as letras. Isso aqui são os algarismos. Aí vamos considerar o conjunto das letras como sendo a letra maiúscula L. Pergunta, quem são os elementos aqui, né? Quem são as possibilidades aqui para esse conjunto, né? No caso, quem eu posso colocar no lugar de cada um desses? O alfabeto. Então, no caso, é o A, B, C, até o Z, né? Lembrando que as 26, exato, aqui tem 26, né? Então, deixa eu colocar aqui o número de letras, né? Esse N é sempre a quantidade do conjunto, né? É 26. Agora, os algarismos a gente já colocou nos outros exemplos, né? Exceto esse, né? Que aqui é um subconjunto. Inclusive, eu posso chamar isso aqui de... Não vou chamar não, porque aí eu tenho que chamar tudinho. Sim, o número de elementos... Não, desculpa. Conjunto A, né? Que é dos algarismos. É do 0 a 9. E o número de elementos dos algarismos são 10. Em algum momento, o texto informa se as letras têm que ser distintas ou os algarismos também têm que ser distintos? Não informa. O que isso significa? Que pode repetir. Tá? E se pode repetir, então vamos abrir aqui as possibilidades. Eu vou chamar vai ser do D1 ao D6, tá? O D1 e D2 são referentes às letras. Então, D1 são as possibilidades de escolher a primeira letra. Quantas possibilidades eu tenho aqui para escolher para a escolha da primeira letra? Tenho 26. Bom, como ele falou que pode, quer dizer, como ele não falou que as letras têm que obrigatoriamente ser diferentes, significa que quando eu for escolher a segunda letra, eu posso escolher, inclusive, a que eu escolhi na primeira. Isso significa que o D2, que são as possibilidades da escolha da segunda letra, é igual às possibilidades da primeira letra. E para os algarismos segue também a mesma ideia. O primeiro algarismo, eu vou chamar D3, tá? Para esse primeiro algarismo aqui, é o terceiro objeto na ordem. Quantas possibilidades eu tenho para a escolha desse A1? 10. Muito bem. E para os demais? Para o A2, para o A3 e para o A4? Também, a mesma coisa. Então, significa que isso aqui são as possibilidades para o quarto objeto, que é o A2, para o quinto objeto, que é o A3, e para o sexto objeto, que é o A4. Tá. Agora eu quero saber quantas possibilidades eu tenho, né, para definir todos esses objetos, né, o L1, o L2, do A1 até o A4. Então,
pelo princípio, né, a gente sabe que isso aqui vai ser o produto. Então, isso aqui vai ficar 26, né? O 26 é do D1 e do D2, né? Então, vai ficar 26 ao quadrado vezes o 10 a quarta. Né? Porque o 10, no caso, vai se repetir 4 vezes e o 26 duas vezes. 26 ao quadrado é 676, né? Vezes isso aqui. É justamente o número almejado. Tá? Se a gente olhar aqui, é justamente esse número aqui. Tá? Todo mundo visualiza esse? Muito bem. Então vamos montar agora a ideia aqui do E9, tá? O exemplo 9, ele não aparenta, mas ele é um pouco dessa lista de exemplos introdutórios, exatamente, é o que eu ia comentar, tá? Ele não aparenta ser tão complicado, mas ele é um menos fácil, vamos dizer assim. Porque se a gente faz a leitura, pelo menos por alto desse enunciado, né? E, por exemplo, do E7 e do E9, a gente tem a sensação que é bem provável que o E7 seja mais difícil que o E9, né? Dado que aqui tem muita informação. Porém, o E9 é um pouquinho mais salgado, né? Ele tem um tempero um pouco mais forte, né? Um pouco mais apimentado. Então, vamos aqui à ideia dele. Ele diz assim: há 328 números pares na base 10 de três algarismos distintos. Então, a estrutura dele lembra um pouco do E6, se eu não me engano, né, que são três algarismos e tal, mas vamos pegar mais informações, que o do E6 tem menos informações do que ele. Então, vamos aqui ao E9. Então, o E9 também vai ser números. Vou chamar N porque ainda estou chamando de número. Então, sei lá, vou chamar aqui números M's da forma A1, A2, A3, né? Como a gente vem escrevendo nos exercícios, nos exemplos anteriores. Ele diz que esse número M é par, que ele diz aqui, ó, tem essa quantidade de números pares. E só colocando aqui a escrita do número par, né? Então, M então é da forma duas vezes alguém. Tá? Isso indica que esse meu M é par. Então, vamos pegar mais informações aqui. A base é 10 e os três algarismos são distintos. Então, os algarismos que eu posso formar meu número de três algarismos é 10, né? Então tem esses símbolos, ou 10 não, 9. O zero conta como 1. E a última informação é que o A1, né, não pode ser igual a 2 e esses dois também não podem ser igual a 3. Todos os algarismos são distintos. Então, primeira pergunta é quais são os elementos, né? Se tem elementos que têm restrição aqui, desses três, quais são os elementos e qual é a restrição? A1 e A3, né? Esses dois números aqui têm restrição.
Qual é a restrição do A1? A1 não pode ser zero. A razão disso é para manter essa estrutura de três algarismos. E o A3, muito bem. E o A3, ele pertence, né, ele é uma dessas possibilidades aqui, a esse conjunto aqui, né, o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Ele tem que ser par. Tá, como é que a gente faz essa contagem, então? Qual o melhor? Começar a ver as possibilidades do A1 ou do A3? O que vocês acham? Do A3. Então vamos chamar aqui o D3. Quantas possibilidades tem aqui o D3? Na verdade, quanto vale, né, o D3? 5. No caso, é o número de elementos desse conjunto, né? 0, 2, que são 5. Tá, e agora vamos para as possibilidades de quem? Do A1 ou do 2? Do A1. Tá, então quantas possibilidades tem o A1? Muito bem. Então, Fernanda já colocou que depende do A3. Depende como? Todo mundo enxerga essa dependência? Muito bem, então ela já matou a charada, tá? Esse exemplo 9, ele é um exemplo que eu tenho que abrir algumas possibilidades. Por quê? Porque significa que se esse meu último número for zero, eu dou liberdade para aqui ser qualquer um dos 9 daqui, né? Já que não é zero, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um dos 9 aqui. E se esse terceiro aqui, se ele for qualquer um desses, significa que o A1 não vai ser o que foi escolhido para o A3 menos o zero. Então, tem duas quantias diferentes aí, dependendo da escolha do terceiro algarismo. Tá? Todo mundo visualizou essa ideia que eu acabei de falar? Então, vamos abrir aqui os casos, tá? Aqui a gente vai ter que resolver por casos. Então, a ideia aqui é chamar aqui de caso 1, que é o caso em que o A3 é igual a zero. Bom, se o A3 é zero, na verdade, o A3 é o número zero, né? É o algarismo zero, esse carinha aqui. A pergunta é, quantas possibilidades tem o A3 nesse caso aqui? Tem uma. No caso aqui eu estou falando do A3, tá? Sim, ok. Então, o A3 só tem essa possibilidade, é o número zero. Então, é o número de elementos desse conjunto unitário aqui. E como ele é unitário, né, só tem uma possibilidade. Aí a gente vai para o D1 agora, né, que é o segundo elemento. D1, no caso, são as possibilidades do A1. Quantos elementos são possíveis aqui no A1? Né? Quantas possibilidades eu posso? Bem, agora sim, é 9. Por que é 9? Porque
esse primeiro não pode ser zero. E o último algarismo é zero. Então, eu tenho a liberdade de usar do 1 ao 9 aqui. Então, né, só escrevendo é o número de elementos do conjunto dos nossos algarismos, menos o zero em particular. E isso me dá 9. Aí, agora vamos para o D2. Né? Quem é o D2? São as possibilidades do A2. Tá, e como é que a gente faz essa conta? Isso aqui é o número de elementos de A, menos o que já foi escolhido. Menos o que foi escolhido para o A1, menos o que foi escolhido para o A3. Ah, mas o A3 eu sei que é zero. Não importa, aqui eu só vou escolher um número. Aí quanto dá essa quantidade de possibilidades aí? Dá 8. Muito bem, então a gente calculou, tá, esse primeiro caso aqui. Tá? Então significa que para o caso 1, eu tenho essas possibilidades, né, amarrando que o último algarismo é zero. Eu tenho o produto, né? Então fica 1 vezes 9 vezes 8, que dá 72. Então eu tenho, né, 72 números pares, onde o último algarismo é zero, né, com 3 algarismos. Todo mundo entendeu até aqui, né, essa contagem que eu fiz para esse caso 1. Muito bem. Vamos agora para o caso 2. Aí quem é o caso 2? É o caso contrário desse. Então, no caso, é eu fazer o A3 não ser zero. Bom, se o A3 não é zero, então vamos ver, seguindo a mesma ideia, né, de possibilidades, vamos pegar as possibilidades do A3. Então, quantos elementos eu posso substituir no A3? 4, né? Porque aqui eu excluí o zero. Então, é o número de elementos desse conjunto aqui. Né? É o do 2, 4, 6 e 8. Então, isso aqui me dá 4 elementos. Ok, aí agora nós vamos para as possibilidades do primeiro elemento. Então, quantos elementos eu posso colocar aqui no primeiro? 8. Como é que a gente sabe disso? Bom, isso aqui é o número de elementos dos meus algarismos, menos o que foi escolhido aqui para o algarismo 3 e o zero. Porque se o primeiro algarismo não pode ser zero. E como esse A3 aqui já foi escolhido e não é zero, então tem 2 algarismos que o A não pode assumir. E isso me dá 8 possibilidades. E agora está faltando só o D2, que são as possibilidades para o segundo algarismo. Bom, e quanto é que vai ser isso? É 8 ou é 7? Muito bem, então vamos ver. Espera aí. Tá, já abriu a discussão, né? O Vitor Vieira diz que é 7 porque não pode ser 0, nem A1, nem A3. Aí o Vinícius, ele diz, né, que o A2 pode ser o 0, sim. É, exato. Quem não pode ser o 0 é o A1.
Muito bem. Então, a ideia é essa. Isso aqui é o número de elementos do meu conjunto A, menos o que foi escolhido no A1 e no A3. Com isso, ele pode ser zero, tá? Porque o A1 não é zero, né? Eu tirei o zero. E o A3, ele foi excluído. O zero foi excluído como possibilidade, porque foi assim que a gente dividiu os casos, né? Então, isso aqui significa que eu tenho 8 novamente. E se a gente for contar os casos desse, né? Então, vai ser D1 vezes D2 vezes D3 também. E vai ficar 8 ao quadrado vezes 4, né? Isso daí dá. Bom, isso aqui pode ser, não quer dizer, isso aqui vai ser, né? Pode, não, não é questão de poder, isso aqui vai ser 256. Então, olha só, a gente já tem dois valores, né? No primeiro caso eu tenho esse, no segundo caso eu tenho esse, mas na verdade, né, esse terceiro, o terceiro algarismo, né, ele pode assumir esse e esse, né, esses dois casos aqui. Então vai ser a soma, tá? Vai ser a soma dessas possibilidades. Então, a gente vai ter 72 mais 256, que vai dar 328, tá? Que é justamente isso aqui. Bom, todo mundo visualizou essa ideia dessa questão? Ou ainda ficou algum passo duvidoso? Muito bem. Com isso, né, essa parte desses exemplos aqui de o princípio da multiplicação, né, a gente sempre tem usado D1, D2 e o mais Ds são as possibilidades, né, ou a decisão, né, o número de maneiras de tomar uma determinada decisão de cada elemento, né, lembrando que o de tomar a decisão de um e do outro simultaneamente é o produto, né? Por isso que todos os casos a gente teve que multiplicar, né? Ok, agora a gente vai para uns casos especiais, tá? No caso, o que, que são esses, que são, quem são esses casos especiais? Primeiro aparece a ideia de fatorial, né? O fatorial ele é um operador, né, que ele aparece aqui nesse contexto para dar um suporte, né, já que nas contagens, né, ele vai ser fortemente utilizado. Depois a gente vai ver os casos de permutação, né, os de arranjo e de combinação. Aí falando de maneira superficial o que, que cada um é, então o fatorial é esse operador, né? Então o Fn é n fatorial, né, esse escrito aqui com exclamação, é o produto de todos os antecedentes naturais desse número n. Tá? Essa é a ideia do fatorial. A ideia, lembrando que vai ter que vir até 1, né? Porque se você considerar até o zero, então todos vão dar zero, né? E não é essa a ideia. A ideia de permutação é de troca, né? Então a gente aqui vai contar filas. A ideia dos arranjos é também contar filas,
Mas quando eu tenho um número grande e eu só vou mexer numa parte, né? Então, o arranjo é quando eu mexo num subconjunto de uma permutação. Mas é uma permutação também. E combinação eu já não considero fila, eu considero conjuntos. Então, não importa a ordem, sim os elementos, né? Então, essencialmente essa é a ideia, né? Só recapitulando, a permutação ele calcula maneiras de organizar em fila, digamos assim. Arranjo são subfilas da fila, é isso que ele calcula. E combinação são conjuntos, né? Então a fila não importa mais, e sim os elementos possíveis. Essas são as ideias superficiais do que cada um calcula. Então, só dando alguns exemplos de fatorial, que é a primeira definição dessas contagens, né, especiais, desses modelos de contagem. Então, o fatorial, por exemplo, o f do 4 é 4 fatorial, que no caso é o produto desse com todos os seus antecedentes até 1, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Isso aqui a conta é simples, né? Mas nem sempre a gente vai precisar ficar calculando essas coisas. Sei lá, e tem o f do 6, né? Inclusive, a gente pode até escrever de algumas maneiras, né? Então, 6 fatorial. 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu posso parar onde eu quiser, porque a partir do momento que eu escrevo o fatorial, já está implícito que são os antecessores até 1. Eu acho que em algum momento, se eu falei antecedente, é antecessor. Então, aqui eu sei que esse produto dá 24, né? 6 vezes 5 dá 30. Então, isso aqui dá 720. Bom, enfim, então essa é a ideia. Agora vamos. Essa é a ideia do fatorial, né? A forma. Que eu acredito que todos aqui tenham um pouco de noção, né, dele. Agora a gente vai para a ideia da permutação simples. Tá? Então, no texto, né, eu coloquei o seguinte, né? O que é permutação simples? É o número de modos de ordenar em objetos distintos. Tá? Ou seja, aqui já está falando. Se eu for ordenar elementos iguais, já não é mais permutação simples. Tá? Então, aqui vamos, né, ver alguns casos aqui de permutação, né, para ver como é que a ideia surgiu, né, dessa coisa. Então, pegar um exemplo aqui bem bobo, tá? Só para a gente visualizar. Imagine aqui 4 pessoas, tá? Só para a gente entender. E eu vou, sei lá, colocar, sei lá, botar umas tribos aqui, tá? Então, imagine aqui um moicano, aqui cabelo igual cebolinha, aqui um black, e esse aqui não tem. Pronto, suponha esses 4 elementos aí, tá? Então, eu tenho aqui o primeiro elemento, né? Aqui o segundo elemento, o terceiro e o quarto elemento. Então, vou puxar um pouco da ideia do que a gente falou anteriormente, né? Do princípio multiplicativo, né? Então, no caso, o D1, que é a decisão 1 que eu vou tomar, é a escolha, né? Suponha que eu vou ordenar esses caras em fila, é a escolha do primeiro da fila. Tá, e o D2 é o mesmo texto, tá? Mas é a escolha do segundo da fila, e assim vai, tá? Até o D4, né? D4 é a escolha do quarto da fila.
tá aí, definir a maneira de tomar a decisão, né? E a gente vai calcular as possibilidades dessas escolhas. Então, tá. Quantas possibilidades eu tenho aqui em D1, tá? Quantas opções eu tenho para colocar no primeiro lugar da fila? 4. Muito bem. Eu posso escolher qualquer um dos 4 para compor a minha fila. Então vamos supor que eu escolhi o H3. Esse aqui vai ser o primeiro da fila. Muito bem, agora eu vou ver a decisão agora de escolher o segundo da fila. Lembrando que o H3 já foi escolhido. Então tem quantas opções para eu escolher o segundo? 3 opções. Então vamos escolher aqui um deles, tá? Vamos pegar aqui o H4, por exemplo. Então, escolhi aqui o H4. Agora, a próxima decisão é escolher o terceiro da fila. Já deu mais ou menos para pegar a ideia, né? Alguns já têm conhecimento disso. Então, aqui eu tenho duas possibilidades, né? Suponho que eu escolho aqui o H1. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. E para o último lugar, só sobrou um. Então, tá, eu tenho 4 maneiras de tomar essa decisão, 3 maneiras de tomar essa decisão, 2 de tomar essa decisão e uma de tomar essa decisão. De quantas maneiras eu posso formar essa fila, né? É o produto, né? A gente já viu pelo princípio multiplicativo, inclusive pelos exemplos que já foram explanados para vocês, que esse produto aqui é o que vai me dar a quantidade de possibilidades de formar essa fila. Então vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que isso nada mais é do que a permutação de 4 elementos, né? Então é 4 fatorial. Então essa é a ideia aqui do nosso, né, a permutação é em fatorial. E um pouco mais abaixo, né, eu já coloco que a fórmula das permutações é exatamente a fórmula do fatorial. Então, o fatorial aplicado a n é a permutação dos n's, na prática. Ok, então, todo mundo entendeu esse exemplo aí que eu falei para vocês e essa construção que eu fiz? Tranquilo, né? Ok, então, não sei se vocês puderam ou tiveram tempo de dar uma apreciada nesse documento, mas a cada definição dessa, exceto o fatorial, tá? Eu coloquei um exemplo associado. Então a pergunta é qual desses exemplos aqui, né, vocês acham que tem correlação com essa primeira definição que eu acabei de falar para vocês, né, a definição de permutação. Muito bem, o E15, vamos ver aqui. O E15 diz que quantas formas 6 pessoas podem ficar em fila indiana. Outro falou o E10. De um baralho de 52 cartas, 3 são retirados sucessivamente sem repetição. Quantas sequências de cartas são possíveis de se obter? Bom, qual a diferença do E15 para o E10? O E15, as permutações envolvem todos os elementos. O E10, eu vou fazer permutações 3 a 3, em cima de um total de 52. Então, se eu permutasse as 52, seria o E10. Mas não, aqui eu vou tirar subconjuntos daqui, né?
Então, eu tenho um número maior, eu vou tirar grupos menores. Aqui não, do grupo total eu vou variar, né? Então, no caso, quem corresponde às permutações simples é o E15, tá? Então, o E15 tem 6 pessoas e ele quer permutar 6 pessoas. Então, é a permutação dos 6. É simples, né? E direto. Aí, no caso, isso aqui vai dar 6 fatorial e a gente já fez a conta, dá 120 filas possíveis. Tranquilo, né? Esse exemplo. Ok. Agora, a gente vai ver um caso um pouco diferenciado, né? Ele é bem visto ainda no ensino médio, né? Mas ele é um tipo de permutação que já não é mais a tradicional, que é esse aqui, é a permutação com elementos repetidos, tá? Bom, então vou fazer a leitura aqui, tá? E sei lá, se qualquer coisa eu crio exemplos, né, para facilitar o entendimento. Então, considere N elementos tais que N1 desses N elementos são da forma K1. Aí o N2 elementos desses N são da forma K2. E assim segue, né, até o NQ. NQ dos N tem a forma QK. Professor, é muito confuso isso. Então, esse tipo de permutação, ele tem que trabalhar com elementos que possam ser iguais. Então, por exemplo, esse aqui que eu coloquei pessoas, não tem como ser, não tem como eu pegar pessoas iguais. Até os gêmeos, né, tem pelo menos um nome diferente, né? Eu sei que tem gêmeos que têm diferenças, assim, né? Diferenças observáveis. Mas o que eu quero dizer é que um caso para se encaixar numa coisa dessa são casos que tenham elementos repetidos. Por exemplo, se eu tiver uma caixa de picolé, por exemplo, né, e dentro dessa caixa eu tiver um total de 50 picolés, onde 5 deles é de banana, sei lá, não sei se tem, mas imagino que tenha. 5 deles é de abacate, quer dizer, então aí tem elementos repetidos. Né? Então esse exemplo que eu acabei de mencionar é um exemplo que tem essa possibilidade. Anagramas é outro caso, né? Um caso super comum. Outro caso, sei lá, você pega time de futebol de botão, né? Considera um time de futebol de botão onde eles não são numerados. Então, praticamente todos são idênticos também, né? Você tem vários times de futebol de botão, nenhum deles os jogadores são numerados. Então, se você for organizar em fila, né, vai ter elementos que vão se repetir, né, nesses casos aí que eu falei. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui, só para a gente visualizar como é que a coisa funciona, né, mais ou menos aqui. Então, sei lá, vamos pegar aqui um caso simples, tá? Imagine que eu tenho aqui, eu sou colecionador de bolinhas, de gude, e todas as bolinhas, quando é de uma cor, são iguais. Então, imagine que eu tenho aqui 3 bolinhas de gude branca, suponha que eu tenho aqui 4 azuis, né? Sei lá, 2 verdes e, sei lá, 5 amarelos. Só para não, o vermelho não ficar se sentindo menosprezado, imaginei que eu só tenho uma vermelha, tá? Pronto, tá aí eu tenho essas bolinhas de gude, tá? E eu vou colocar elas em fila, enfileiradas. Então, a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte, né?
Se eu pegar essa bolinha de gude e trocar de lugar com essa, o que eu fiz aqui? Mudou alguma coisa com essa troca? Não mudou. Se eu pego esse, coloco no lugar desse, aí esse eu coloco no lugar desse, e esse eu coloco no lugar aqui do primeiro. Né? Eu fiz essa troca aqui. Também mudou alguma coisa? Não mudou nada, né? Aqui eu tenho elementos idênticos. Então, como é que a gente faz essa contagem? Bom, primeiro, se esses elementos fossem todos diferentes, isso seria a permutação. Vamos ver, aqui tem 5, 10, 15, né? Aqui tem 15 bolinhas. Se todos fossem diferentes, aqui seria a permutação dos 15. Bom, aqui só tem o vermelho, né? Então, aqui a permuta 1 a 1, né? Não vai fazer diferença. Aqui tem 3. Se eu permutar esses 3, também não estou mudando nada. Aqui eu tenho 4, então significa que se eu permutar esses 4, eu também não estou mudando nada. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 5. Ok, deixa eu só apagar aqui e escrever um pouco mais embaixo. Então, permutação dos 15. Aí a primeira coisa que a gente faz na permutação de elementos repetidos é escrever as respectivas, a quantidade dos elementos que se repetem, né? Eu acho que é isso. Então aqui esse elemento se repete uma vez, esse aqui repete 3 vezes, né? Aqui tem repetição de 4 elementos, aqui tem repetição de 2 elementos, aqui tem repetição de 5 elementos. Tá. Então se eu for fazer essa conta aqui, né? Então o 15 fatorial, a partir do momento que eu faço essa permutação aqui, ignorando as repetições, é como se todos fossem diferentes, né? Isso aí todo mundo visualiza. Mas, por exemplo, se eu for tirar as permutações só do amarelo, eu tenho que dividir, né? Porque, na verdade, todas as permutações das bolas amarelas eu tenho que contar como uma coisa só. Né? Eu não posso contar essas variações. Então, aqui eu tenho que dividir pelas permutações dessas 5 bolinhas aqui. Até o momento vocês visualizam por que eu coloquei esse cara no denominador? Tranquilo, né? Porque eu não quero contar as variações entre essas bolinhas amarelas. Eu quero contar de uma amarela com a verde ou de uma amarela com a azul, né? Entre as cores. Tá, então aqui eu só fiz anular as permutações dos amarelos, mas faltam as outras. Então significa que eu tenho que dividir também pelas permutações das 2 verdes. Eu também tenho que dividir pelas permutações das 4 azuis, das 3 brancas e da uma vermelha. Né? Então, essa seria a maneira de calcular a permutação com os elementos repetidos. Né? Eu divido pela permutação dos que se repetem. E escrevendo de uma maneira mais simples, né? Então, isso aqui é 5 fatorial. A permutação dos 5 é 5 fatorial. Vezes, aqui é 2 fatorial. Aqui é 2 fatorial. Esse aqui é 4 fatorial. Esse aqui é 3 fatorial e esse aqui é 1 fatorial. Então, tá aí. Essa é a ideia
de como calcular a permutação de elementos repetidos. Tá? Todo mundo visualizou essa ideia que eu acabei de explicar para vocês? Ou ainda é um pouco complexo? Muito bem. Aí se a gente observar a fórmula, né? Então a fórmula já tem, né, eu tenho n elementos, onde n1 deles tem a forma K1. Então significa que eu permuto os n's, né, que é n fatorial, e como n1 dos n's tem esse formato, eu tenho que dividir por n1 fatorial, que é a permutação dos K1 idênticos. Sendo que isso eu faço para os demais, né? Tenho que dividir n2 fatorial, que é a quantidade de elementos iguais a K2 e assim segue, né? Então essa fórmula, na verdade, é a mesma ideia disso aqui, né? Na verdade é a extensão. Né? Então, se ao invés de 15 for n, e no lugar desses carinhas aí for do n1 até o nk, nq, né? Que é o que ele chama lá. Então isso aqui vai ser n fatorial, e eu divido aí pelos que se repetem, n fatorial, nq fatorial. Muito bem, então essa é a ideia desse tipo de permutação. De novo, né, repito a pergunta, quais desses exemplos, né, se encaixam na permutação de elementos repetidos? O E11. Muito bem. O E11, ele pede a quantidade de anagramas. Aí, no caso, o que é anagrama? Né? Anagrama é quando a gente permuta uma letra, independentemente se a nova palavra tem sentido ou não. Então, a nova sequência de letras é o que é chamado de anagrama. De fato, aqui nessa palavra Paraguai, tem 3 letras idênticas, né? 3 letras iguais ao próprio A. Significa que se eu troco de ordem os As, na verdade eu não estou fazendo nada, né? Se eu perguntar só os As, nada eu estou fazendo aí. Então, vamos calcular isso, né? Ok, então a nossa palavra aqui, vou pegar aqui, é o exemplo 11, né? É a palavra Paraguai. E a primeira coisa que a gente faz, né, para calcular isso, sendo bem direto, é permutar como se todas as letras fossem distintas. Quantas letras tem nessa palavra aqui, né, que está aí na tela, né? Quantas letras tem a palavra Paraguai? Tem 8. Então, vou permutar as 8. Qual é a letra que se repete aqui? É a letra A. Quantas vezes ela se repete? 3. Então, a gente coloca aqui isso, né? A quantidade de vezes que uma letra, caso repita, aparece. Né? Bom, esse é bem mais simples do que os que eu exibi aqui para mostrar a ideia. Então, isso aqui nada mais é do que 8 fatorial, né, sobre 3 fatorial. E fazendo a continha aqui, né, aqui vai ficar do 8 fatorial até 4 fatorial, né, que é 8, 6, 5, 4. Não, minto. Não, tá tudo errado. Deixa eu...
Na verdade, isso aqui é o 8, 7, 6, 5, 4. Todo mundo enxerga por que deu isso, né? Por que minha conta deu isso? Tem alguém que não enxerga isso? Bom, ninguém fala nada, né? Então, eu vou só dar uma ideia rapidão aqui. A ideia é a seguinte: como eu mencionei na primeira vez que eu falei, logo quando eu iniciei essa fala aqui sobre fatorial, eu disse que a gente podia parar onde quisesse, né? Então, aqui, a primeira coisa, eu parei no 3 fatorial, porque o denominador é 3 fatorial, né? Eles vão se cancelar. E outra, aqui no 3 fatorial, todo mundo sabe que é 3, 2, 1. Aqui também 3, 2, 1, né? Então, na verdade, aqui, quando eu faço isso, eu estou cancelando 3 elementos. E fica só esse produto, né? E no caso, esse produto dá... Quem pode me dizer quanto dá esse produto? Ninguém? Muito bem. Então, dá 6.720. Tá? Obrigado aí aos meninos. Pronto, então, essa é a ideia da permutação de elementos repetidos. Muito bem, vamos aqui a mais um caso, que eu acho que vai ser o último, tá? De hoje. O último caso que a gente vai ver é o último caso de permutação, tá? Aí, próxima aula a gente vê os dois tipos de arranjo, né? Tem esse arranjo aqui que é o arranjo tradicional, mas também existe os arranjos com repetição. Tá? E a posteriori a gente vai ver as combinações e combinação completa, tá? Que pode ser escrita também, essa combinação completa pode ser escrita como uma permutação. Muito bem, então, indo para o último caso, que é de permutação circular, fazendo uma leitura aqui rápida do que o texto diz, né? Ele diz assim, vamos considerar N elementos, e a quantidade de maneiras que esses N elementos podem se dispor em círculo é dado por isso aqui, tá? Então, isso aqui significa permutação dos N's de forma circular, tá? Esse C aqui como expoente é referente ao formato circular, e ele está dizendo que é o fatorial de n-1, ou seja, é a permutação de n-1. Né? Então, vamos aqui à ideia, o porquê que é isso, né? Por que a gente tira um elemento e faz sua permutação. Então, vou pegar aqui o D4, né? Que é referente à permutação circular. E vamos pegar aqui um caso, né? Um exemplo para a gente visualizar. Então, imagine aqui, vamos pegar aqui uma roda, tá? De, sei lá, de pessoas. Tá? Eu tenho aqui o pessoal disposto em roda. Então, aqui é, sei lá, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4 e pessoa 5. Bom, então a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: se o P2 for para o lugar de P1, P3 for para o lugar do P2
P4 for para o lugar do P3, P5 para o lugar do P4 e P1 para o lugar do P2, do P5, essa nova roda com essa permuta tem diferença em relação à roda atual? Não tem. Então, significa que numa permutação circular, tem algumas mudanças de lugares que não fazem diferença nenhuma. Tá? Então, a pergunta que eu faço a vocês, suponha que o P1, né, nesse giro, ele veio parar aqui no P5. Pergunta é, quantos giros são necessários para eu sair de P1 e voltar para P1? São 5, né? Não sei se todo mundo enxerga isso, né? P1 estava aqui. Aí eu vou girar, né? Suponha que isso aqui é uma roda, uma brincadeira onde eles ficam girando. Então, girei uma vez, P1 veio para cá. Aí o P1 veio parar aqui no lugar do P4 no segundo giro. O P1 veio parar no lugar do P3 no terceiro giro. O P1 veio parar no lugar do P2 no quarto giro. E o P1 voltou a ser P1 no quinto giro. Então, na verdade, o P1 ele tem 5 opções, né? E se seguir a roda AP1, também vão ter 5 opções idênticas que não faz diferença. Então, o que, que isso significa? Significa que se eu coloco eles enfileirados, então, sei lá, suponho aqui P1, P2, P3, P4 e P5. Bom, a permutação aqui é dos 5 elementos. Porém, como é circular, significa que cada vez que eu posicionar os 5, tem 5 giros que não faz diferença nenhuma para eles. Então, significa que eu permuto os 5 e eu divido por 5, né? Porque cada permutação que você considera, né? Permutei uma vez, né? Eu tenho essa consideração aqui de fila. Beleza. Então, tem em 5 giros não faz diferença nenhuma. Mas suponha que eu troque esse cara de lugar com esse. É uma nova fila. É a fila onde o P4 vem antes do P3. Então, também tem 5 giros para ele, idênticos, que não alteram essa ordem aqui na fila. Né? Então, para cada permutação que eu fizer, se eu dividir por 5, né, eu vou ter a quantidade de permutações circulares. Bom, então, a pergunta é, todo mundo entendeu essa ideia que eu passei para vocês? Ou ela ficou um pouco complexa? Muito bem. E só para completar isso, né, a permutação do 5 é 5 fatorial. E se eu dividir por 5, né, isso aqui é a mesma coisa de 5 vezes 4 fatorial sobre 5. Então aqui eu posso cancelar e vai dar 4 fatorial. Então é o que o exercício lá está falando, né? A permutação dos 5 de forma circular é, na verdade, a permutação de 4 elementos. Tá? É isso que ele fala. Muito bem, então, novamente, né? Eu pergunto novamente a vocês qual desses exemplos retrata bem esse caso da permutação circular. O D13, então, ó,
E13, né? Bom, aí já tem dois, né? O E13 e o E16. Bom, vamos ver um pouco da ideia do E13. Eu tenho 7 cadeiras numeradas de 1 a 7. Aí deseja-se escolher 4. Né? Então, é a mesma ideia do que eu estava falando anteriormente. Né? Esses casos onde eu tenho um total que é maior do que a sequência que eu estou considerando, não configura a permutação. Tá? A permutação tem que usar todos os lugares que ele tem à disposição. Então, sei lá, se eu tenho 7 cadeiras e usasse os sete lugares, né, então seria uma permutação circular. Né? Porque você não pode pegar, formar uma roda e tirar uma pessoa. Você tem que considerar todas as pessoas para ser permutação. Então, né, o correto é o item 16, né, o exemplo 16, que ele pergunta de quantas formas 12 crianças podem formar uma roda. Então, esse caso é simples, né, pela expressão que a gente viu, né, a conta é super básica. Então, a permutação dos 12, circular, é a permutação de 11. A permutação de 11 linear. Então, isso aqui vai dar 11 fatorial. 11 fatorial já é um número alto, então deixa assim mesmo. Tranquilo, né? Esse aí. Muito bem. Bom, então, eu acho que por hoje está bom. Não sei o que vocês acham. Aí, no caso, no próximo encontro, né, a gente já fica com essa ideia de arranjo. Aqui tem alguns exercícios que eu acho que já dá para vocês resolverem, né? Assim, ir resolvendo à medida que eu for dando, né? Não sei se, deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Quer dizer, não sei, né? Aqui eu coloco meio misturado. Bom, eu acho que vou responder agora a pergunta da aluna. Pelo menos eu acho que essas turmas pequenas, dá para. Turmas pequenas que eu digo é de 40 alunos, né? Porque eu tenho uma turma de 144 alunos de análise combinatória. Se for passando atividades quinzenais, eu acho que é um pouco complicado para eu corrigir. Tá? Inclusive, eu acho que teve alguns dessa turma, dessa agora, né? Que eu dei um feedback e eles já mandaram novamente em relação àquela primeira atividade. Então, eu sempre procuro corrigir tudo. Provavelmente tem algum ainda que eu não dei essa segunda olhada. Então, assim, a priori, essas turmas menores, eu vou focar mais em exercício, né? Em quinzenais, de 3 semanas, não sei ainda. As turmas grandes, aí já fica mais difícil para mim, talvez eu prolongue mais, né? Ou exercício mensal, sei lá, algo assim. Bom, então, eu acho que por hoje está bom, tá? Então, eu vou só liberar a gravação aqui, tá? Aí vocês podem falar à vontade, tá?